Acho que não. Agora começou. Então, tá bom. Queria saudar todos aqui, todos e todas que estão acompanhando a nossa live. Deixamos uns dias, né, na saudade. Semana passada já não fez. Então, mas não tem problema, porque o Spolor fez uma live, a Rita fez uma, o Ego fez outra. Então, nós queremos saudar todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Saudar aqui conosco o companheiro Spolaor, ex-prefeito da nossa cidade, está aqui conosco hoje. Está aqui conosco o vereador Egon, né, o nosso companheiro vereador. Está aqui conosco também a nossa vereadora Rita. E também vai participar conosco aqui a técnica em enfermagem, a companheira Úrsula, né, que está aqui conosco. A Úrsula Sandra, que também está conosco, a Úrsula, que vai participar conosco. E a nossa ideia hoje aqui é bater um papo sobre essa questão do Covid, né? Mesmo que tem muito assunto, né? Nós podia passar falando muitos assuntos a nível nacional, né? Essa questão da saída do ministro da Educação, que eu acho que só vão trocar 6 por meia dúzia ou 6 por 6, porque a política do governo na área da educação não muda, lamentavelmente, né? Mas tira um ministro que era completamente, né, às avessas para a educação do nosso país. E assim foi a prisão do Queiroz hoje, enfim, Brasília pegando fogo, né? Mas nós queremos deter um pouco mais na região, no estado, na nossa cidade, aqui nessa live de hoje. Por isso que eu queria saudar todos aqui e passar a palavra para a companheira Rita poder fazer uma colocação um pouco como ela está vendo as questões na nossa cidade. Muito boa noite, Rita. Boa noite, meu presidente Deoclésio. Boa noite à comunidade que nos assiste. É uma grande alegria estar novamente com vocês, uma grande alegria estar com o Spolaor, né? Nosso, uma vez prefeito, sempre prefeito, a Úrsula, grande companheira da saúde, vereador Egon, que está sempre junto comigo na luta lá na Câmara de Vereadores. Para mim é uma honra muito grande estar com vocês. Então, o nosso tema de hoje direcionado a um tema que deveria de ser de conscientização, um tema que deveria de ser de unanimidade, onde todos estivessem preocupados com a situação, mas a gente... Boa noite, Gelson. Mas a gente acaba vendo que ele se tornou um tema polêmico, que é o tema da pandemia, né, pelo coronavírus, pelo Covid-19, que é uma crise sanitária mundial, mas tem quem insista ainda em dizer que é uma crise que os políticos criaram para derrubar governos, e isso é muito triste, porque os profissionais da saúde clamam por conscientização da comunidade, pela nossa conscientização, né? Tanto que nós optamos por estar fazendo os nossos encontros online, fazendo as nossas lives, que eram encontros que a gente se encontrava semanalmente, a gente está fazendo live online. Por quê? Porque a gente sabe que esse é um problema muito sério que o nosso país enfrenta, e que o mundo enfrenta, que é a pandemia do coronavírus. Pois bem, eu trouxe um pouco dos dados hoje da nossa cidade, né? É importante a gente pontuar o que vem acontecendo em Sapiranga, para que a comunidade sapiranguense se conscientize que o isolamento social, ele é o único remédio que nós ainda temos para coronavírus, né? O único remédio ainda é o isolamento social. No início ali, em março, quando a gente começou a dialogar sobre esse tema, a gente falava, fica em casa porque estava tudo fechado. Depois a gente viu que o governo federal não foi dando a volta, não foi mandando os recursos conforme era para ser, começou a faltar comida na mesa, começou a faltar dinheiro para manter as contas, e a população precisou voltar ao trabalho, né? Voltar com conscientização, usar máscara, todos os EPIs, né? Os EPIs, usar álcool gel, a higienização toda, como deve ser. Isso nos protege um pouco, né? Mas o que a gente pede para a população? Que saia somente para o necessário, né? E a Úrsula vai reforçar isso muito, ela que é uma profissional da saúde, tem todo o meu respeito, eu tenho certeza que ela vai estar reforçando isso. Então, sair para o extremamente necessário. O que realmente a gente precisa, a gente vai. O que a gente não precisa, a gente não faz nesse momento. Festas de aniversário, nesse momento, não são importantes. Importante é a gente ter a nossa família para comemorar depois, com tranquilidade. Então, tem muitas coisas que não são importantes. Agora, o trabalho é extremamente importante, as pessoas estão indo. E o que a gente vê? Que essa
esse isolamento que deu, essa liberdade, assim, que deu uma afrouxada no isolamento, as pessoas acabaram acostumando com ele, dizem que cansaram de ficar dentro de suas casas, que estão indo para a rua. E esse ir para a rua está causando algo que talvez a gente não tenha se dado conta. Por exemplo, 18 de maio, aqui em Sapiranga, eram 251 pessoas em acompanhamento. Hoje, 18 de junho, são 592 pessoas em acompanhamento. Isso dá em torno de 135% a mais de pessoas em um mês que estão sendo acompanhadas, tá? Em 18 de maio, eram 10 casos positivos. Hoje, são 42, mais ou menos 320% a mais, né? Em 18 de maio, era uma pessoa hospitalizada. Hoje, já são 6. Então, aumentou 500% de pessoas hospitalizadas. E isso é algo muito grave, porque daqui a um pouco a saúde pública vai entrar em colapso. Daí tem aquelas pessoas que dizem para nós, mas vocês ficam falando números. Dentro desses números aqui, nós temos as pessoas que foram curadas, as pessoas que saíram do hospital, mas como eu preciso fazer um relato rápido, eu trouxe esses dados para a gente entender que não é um vírus que brinca, que é um vírus que contamina muita gente e que está levando muitas pessoas à morte. Daí tem gente que diz assim, não morreu ninguém em Sapiranga ainda, que bom que não morreu ninguém em Sapiranga, que bom que não morreu nenhum parente meu, nenhum parente teu, que bom que não morreu nenhum amigo meu, nenhum amigo teu, que bom que nós estamos aqui, e que continue assim, que não morra ninguém, mas para isso a gente precisa de conscientização. Quem não gosta de estar com os amigos num encontro? Todos nós gostamos. Quem não gosta de fazer uma visita? Todos nós gostamos. Mas agora é o momento onde a gente precisa entender que uma visita pode ser não tão boa como a gente imagina. Que eu posso estar, e a Úrsula vai falar sobre isso depois, ela que é da saúde, que eu posso estar muito bem te visitando, mas eu posso estar contaminada sem saber e passar para você e para a sua família. Então, não é uma visita de amor, é uma visita que pode te prejudicar. Então, por isso a importância de agora a gente ir para o nosso trabalho, voltar para as nossas casas. Tá com saudade? Pega o telefone e liga, faz uma chamada de vídeo. Mais tarde, a gente se abraça com muito amor, porque a gente quer se encontrar novamente. Tá sem áudio? Eu tô sem o microfone aqui agora, ligamos então. Não, eu não sei porque que a Rita tá tomando um pouco de laranja hoje, é uma alegria só, né? Cadê o Clássico? Deve estar, tá bom. Não, eu queria saudar aqui também o Spolaor, ex-prefeito da nossa cidade, que ele pudesse também dialogar conosco, dar uma palavra aqui. A visão que ele está tendo, ele acompanha São Leopoldo, acompanha aqui Sapiranga, podia falar um pouco, Spolaor, sobre essa questão que as pessoas até acharam que nós tinha passado da curva, resolvido, né? Como vê isso na TV, como vê na Europa, parece que nós aqui temos tranquilo e a vida não é bem assim. Eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre isso, o que tu está vendo, qual é a tua percepção que tu está vendo nesse momento que nós estamos vivendo. Olha, companheiro presidente do nosso partido, companheiro Deoclésio, quero te saudar, te cumprimentar pelo trabalho que você vem fazendo à frente justamente do nosso partido, cumprimentar aqui os nossos vereadores, a vereadora Rita, uma professora, uma companheira que muito nos orgulha pelo seu histórico, pela sua luta, e eu sempre me reporto, a Rita, eu a conheci quanto vereadora, depois virou diretora de escola, depois virou coordenadora, tutora do nosso polo, foi nossa candidata a vereadora e hoje é nossa vereadora com muito orgulho. Então, falo isso com muito entusiasmo, é uma alegria poder estar aqui junto nesta sala, neste painel, nesta live com a Rita. Também saudar o nosso companheiro Ego, nosso vereador, que eu conheço o Ego também desde que ele chegou em Sapiranga, um trabalhador da roça, que veio aqui, trabalhou dentro das indústrias, na metalurgia, depois foi carteiro, foi nosso conselheiro tutelar, nosso vereador, foi candidato a vice-prefeito já,
e hoje é nosso vereador e fez todo um trabalho junto com as cooperativas na luta para o povo ter o direito a ter uma casa, ter um terreno para morar, e nos orgulhamos do trabalho que o vereador Ego fez à frente destas entidades, dessas organizações, que muitas famílias hoje têm o seu terreno graças à liderança do vereador Ego e à sua capacidade de organizar as pessoas em coletivo, de forma associativa, para poder, na verdade, ter o seu terreno e a sua casa. Então, uma alegria poder estar aqui junto com o vereador Ego também nesta live. E cumprimentar a trabalhadora na área da saúde, a Úrsula, de que eu também já acompanho a Úrsula há muito tempo. Ela contribuiu no nosso governo. Eu queria, na verdade, que ela tivesse, inclusive, um papel mais destacado. Tivemos dificuldade nas suas transferências na época. Mas, Úrsula, é uma alegria poder estar contigo aqui e te cumprimentar, na verdade, de forma muito especial, porque você vai enriquecer, com certeza, a nossa live desta noite, trazendo para a população de Sapiranga e para todos aqueles nossos amigos que eu quero saudar neste momento, aqueles que são de Sapiranga e aqueles que são dos outros municípios, que tem vários que também nos acompanham. As redes sociais nos oportunizam hoje esta condição. Então, aqueles que aqui já mandaram mensagem, eu recebo o meu abraço, o meu carinho. Aqueles que estão ainda acompanhando, que não mandaram a mensagem, eu peço que possam ir compartilhando, porque nós queremos chegar no maior número de alcance possível. Então, é extremamente importante. Eu queria saudar e mandar um abraço a todos. E dizer de que hoje nós estamos vivendo um processo que nos preocupa e muito. O tema da pandemia é um tema mundial e nós precisamos compreender a etapa, o estágio com que nós estamos passando. A maior dificuldade nossa é lutarmos contra algo invisível. E todos nós precisamos nos dar conta, justamente isso. Nós estamos lutando contra um vírus que não visualizamos a olho visível do nosso jeito, da nossa forma, e que nos traz uma consequência que muitas vezes tira a vida das pessoas e nos ameaça. E, infelizmente, até hoje, não temos, na verdade, uma vacina, não temos um remédio. E é nesse contexto que nós precisamos conversar. Nós temos um inimigo comum, que é o vírus, invisível, poderoso. E não temos um remédio, não temos uma vacina, não temos até agora uma descoberta definitiva. E para isto é que nós precisamos conversar com você. O único remédio que a Organização Mundial da Saúde, que os cientistas, que os profissionais da área recomendam, é a forma de você manter um distanciamento para poder cortar o processo, na verdade, de circulação e a disseminação deste vírus. E é neste contexto que nós queremos conversar com você. A Europa, ou melhor, a China, ela interrompeu de forma muito rápida, com medidas muito duras. Ela fez bloqueio de cidades e de estados todos, isolando uma comunidade toda. Proibiu literalmente as pessoas de saírem de casa. Proibiu as pessoas de entrarem e saírem daquela localidade. E, num curto espaço de tempo, conseguiu, na verdade, controlar e evitar, na verdade, a circulação do vírus. A Europa teve exemplos e modelos diferenciados. Teve governos que brincaram com o vírus e que disseram que o vírus, na realidade, era simplesmente algo insignificante e que depois tiveram que vir a público pedir perdão porque cometeram um erro e levaram muitas pessoas, infelizmente, à morte. Me reporto a países de primeiro mundo. Mas teve países de primeiro mundo também que tomou medidas adequadas, corretas, e que fez o controle de forma muito rápida. Nós, aqui na América Latina, temos os países vizinhos, como a Argentina, Uruguai e Paraguai, que têm um controle praticamente absoluto do vírus
isolando as pessoas e mantendo o processo, na verdade, de distanciamento, de orientação e de políticas que dê resultado para a gente enfrentar essa pandemia. Em municípios lindeiros nossos. Estou falando de Paraguai, de Uruguai e de Argentina. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos um presidente da República que disse lá no início que isto era uma gripezinha e que hoje nós já temos, na verdade, mais de 45 mil mortos no Brasil. E o índice cresce a cada dia. O indicador de todos os estados, veja bem o que eu estou dizendo, de todos os estados brasileiros, na semana passada, mais precisamente na quinta-feira, é de que a cada um que estava com vírus, estava passando para uma pessoa, 2 pessoas, até 3 pessoas. Ou seja, o índice de contaminação ainda estava se proliferando a mais em todos os estados do Brasil. Em todos os estados do Brasil. E muitos estados do Brasil estavam já querendo voltar em situação de Europa. Mas a Europa, o vírus surgiu antes, as medidas foram mais rígidas e o controle mais absoluto. No Brasil foi diferente. E o governo brasileiro, infelizmente, não coordena uma ação a nível nacional e é responsável por hoje nós termos esse índice altíssimo de morte pelo vírus no Brasil. Governadores que lá no início tomaram medidas adequadas, depois, constrangido pelo governo federal, passaram a fazer um conjunto de flexibilizações de forma irresponsáveis, junto com o governo federal, e hoje nós vemos estados todos tendo condições de ser pessoas, de ter estados onde tem um índice altíssimo de mortalidade. Estou falando de forma geral, mas para chegar no nosso estado e para chegar na nossa região e no nosso município. Infelizmente, o estado do Rio Grande do Sul começou uma política também adequada, de forma a manter um processo de orientação. Depois, houve um conjunto de flexibilizações e vários municípios tiveram essa flexibilização e hoje estão com a sua população contaminada, com vírus disseminado. Há pouco, eu estava acompanhando uma reportagem do município vizinho, aqui de Novo Hamburgo, onde a UTI está com 95% dos hospitais, tem 95% das UTIs lotadas. 95% das UTIs lotadas. Novo Hamburgo tem 73 pessoas internadas com Covid. Já contabilizou, infelizmente, 10 óbitos. E a prefeita agora diz que vai tomar medidas. Mas agora é um processo com que o vírus já disseminou na cidade. Agora, infelizmente, muitas dessas situações já é tarde. E nós precisamos conversar com você que está nos acompanhando. Nós não somos contra o trabalho, nós não somos contra o emprego, mas nós precisamos cobrar dos governos, do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, que o Estado tem que botar dinheiro para garantir a alimentação das pessoas e, portanto, precisa distribuir cesta básica e alimentação para o nosso povo. Não é possível, nós não podemos deixar o nosso povo passar fome. E o Estado precisa botar dinheiro, o Estado quanto ente público, para garantir os empregos. E, portanto, nós temos que cobrar, sim, do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, que façam política para manter as condições de empregabilidade. Sapiranga, infelizmente, é um dos municípios, ou é o município com maior índice de desemprego do último período, fruto da incapacidade de quem está na gestão pública, que não fez política, na verdade, para garantir os empregos na nossa empresa. Portanto, gente, nós viemos aqui hoje para dialogar com vocês nesta realidade. Infelizmente, estamos vivendo com uma situação muito crítica e nós queremos orientar a você para preservar a vida do nosso povo e garantir condições de trabalho, de dignidade, mas dentro de um processo, na verdade,
dê cuidado aonde a vida esteja em primeiro lugar. E eu queria, companheiro presidente Euclésio, a partir desta primeira abordagem, levar, na verdade, esta condição para o diálogo, na verdade, do conjunto das pessoas. Nós estamos vivendo um período crítico que precisamos tomar providência, manter isolamento, cobrar dos governos aquelas suas responsabilidades e não, na verdade, titubear. É preciso ter firmeza. O que o governo federal não tem, o que vários prefeitos não têm, é preciso que a gente diga com clareza. Só o processo de distanciamento social pode garantir que não haja disseminação do vírus. E os entes públicos são aqueles que têm responsabilidade para garantir a alimentação para o nosso povo e para garantir a manutenção dos empregos para a nossa população. Era essa a reflexão, Deoclésio, que eu queria iniciar aqui o nosso debate com os nossos painelistas, que são de primeira linha. Eu tenho muito orgulho de contar e de estar na presença de todos eles. Muito obrigado, companheiro Spolaor, ex-prefeito da nossa cidade, que também trabalha em São Leopoldo, está sempre nessa luta. E eu queria aqui dialogar com o vereador Ego, né, que nós temos falado lá na Rádio Ferrabras e falado em todos os setores, que, lamentavelmente, na nossa cidade, Spolaor, a questão do desemprego, da fome, a prefeitura não tem dado uma resposta à altura que a nossa população precisa. E você vê hoje a sinaleira no centro, parece que nós estamos em Porto Alegre, né? Você vê na frente da casa da gente, não precisa ir para o mercado, passa gente vendendo toda hora, porque as pessoas estão passando fome, estão precisando de necessidade, e tu não vê uma ação concreta do poder público nesse sentido de combate à fome, de combate ao desemprego, né? Especialmente a fome nesse momento. Então, eu queria falar com o vereador Ego, para que ele pudesse falar um pouco para nós como é que ele está vendo a situação da nossa cidade. Eu não sei se o vereador Ego está aqui conosco, né? Está aí conosco. Presentem. Tá chegando. Não, vereador, seja bem-vindo aqui conosco, que pudesse falar um pouco, uns 5 minutinhos, depois a gente dialoga com a Úrsula, né? Que entende bem mais dessa questão, que está por dentro, que vive isso dia a dia do Covid. Queria saudar aqui o Deoclésio, que é o presidente do partido, já foi saudado. Saudar o Spolaor, que já foi prefeito da nossa cidade. A Rita, que a gente sempre está junto na Câmara de Vereadores, discutindo o projeto que nós entendemos necessário e importante para a nossa cidade lá na Câmara de Vereadores. E também saudar a Úrsula, que é uma especialista na área da saúde, que hoje ladeia com nós aqui essa live, e que é importante a gente poder trazer alguns esclarecimentos mais técnicos. Mas eu queria, em cima daquilo que já foi colocado aqui, dizer que na última terça-feira, na sessão da Câmara, foi votado um projeto lá, liberando R$1.999.000 para a reforma dos 2 ginásios, o Nenezão e também o Palácio dos Esportes. Eu deixei registrado na ata aquilo que, inclusive, o ex-prefeito colocou aqui, o Spolaor, sobre a questão da busca por emprego, na busca por oferecer condições para a nossa população. A gente sabe que o recurso livre ele pode ser destinado para aquilo que mais importante é nesse momento, e eu entendo de que nós devemos alcançar para a população aquilo que muitas vezes está faltando. Na área da saúde, a gente sabe que existe muita pouca testagem, e o coronavírus está aí, não tem ainda um medicamento capaz de fazer a cura, e a gente vê que recursos para esta área não estão sendo canalizados. Portanto, acho que a Úrsula vai falar um pouco da importância que tem a questão da testagem e que nós vemos os números crescendo a cada dia, seja aqui na cidade, seja na região, seja no estado ou no país. Novo Hamburgo, inclusive, que há poucos dias atrás flochou a questão das regras, hoje está se vendo uma situação difícil, porque as vagas de UTI estão praticamente todas elas ocupadas. Se precisar para alguém a mais, vai fazer o quê? Vai ter que começar a escolher quem vai morrer. É uma dura realidade que as prefeituras estão enfrentando. Esse coronavírus veio e não é uma brincadeira. Algumas pessoas ainda duvidam dele, mas a gente vê a situação que está sendo causada por ele. Portanto,
esses recursos que foram votados na Câmara de Vereadores poderiam ser destinados para salvar vidas, e entendemos, assim, a importância de canalizar recursos para o combate ao coronavírus, e combater ele é fazer uma testagem mais aguda, mais precisa na população, para que a gente possa segurar o vírus, né? Para poder fazer com que as pessoas não transmitam uma para a outra, sabendo se ela está contaminada ou não está. Assim como a vereadora Rita falou antes, sobre a questão das visitas, né? Ninguém sabe quem está contaminado, porque não existe uma testagem capaz de dizer que as pessoas que estão comprometidas com este vírus, e com isso acabam circulando, acabam frequentando outras situações que, se soubesse que está com vírus, acabaria sendo isolado, ficando no isolamento, para não transmitir para outras pessoas. Então, acho que a administração municipal, que trabalhou essa questão da pandemia, no primeiro momento até de forma razoável, agora já demonstra de que está direcionando recursos não para aquilo que seria o mais necessário, mas sim para outras áreas, para ano eleitoral. Eu disse isso na Câmara de Vereadores, na hora da votação, ano eleitoral, tentando fazer o nome dela com reformas, com apresentações de obras, para dizer que realmente está trabalhando e que a administração está dando certo, enfim. Mas a gente vai ver essa situação que a gente acompanha no dia a dia, e que ontem o número de infectados estava em 28, e que agora, ontem, já estavam em 34, e segundo informações, agora para hoje já são 42. Portanto, o número vem crescendo, os leitos de UTI são os mesmos, a gente não viu que nesse momento foi adquirido ventiladores para oferecer para a nossa população, né? Portanto, se tiver alguém que vai ser necessitado de UTI e de um ventilador pulmonar, daqui a pouco não vai ter, porque o hospital, não que o hospital não se preparou, mas o município, que deveria estar injetando esse recurso para oferecer estas condições para a nossa população, não fez aquilo que deveria ser feito, que é fazer o seu papel de auxiliar na prevenção da doença. Portanto, acho que a gente tem um debate bastante grande aqui para fazer, e a gente, como vereador na Câmara de Vereadores, tem uma responsabilidade muito grande. A gente sempre diz, quem puder, fique em casa, quem sair, use a máscara, se previna, né? Não participe de aglomeração, né? Aglomeração de pessoas, né? Para que realmente a pessoa possa estar prevenida e não pegar esse vírus para contaminar outras pessoas ou se contaminar. Porque depois que pegou a doença, sabendo que não tem um medicamento capaz de fazer o combate, nós vamos estar enfrentando problemas. E essa questão do desemprego que hoje nós vivemos na nossa cidade, inclusive ontem eu fiz uma live na revista que me entrevistou, e coloquei muito bem claro isso, de que as empresas que fecharam as portas aqui na cidade, ou que foram embora para outros municípios, eram empregos que se oferecia para a nossa população. E não se buscou nenhuma outra empresa para poder oferecer esses empregos. A amostra do calçado que nós tínhamos aqui em Sapiranga, e que o governo federal bancava a vinda dos compradores de sapato aqui para a nossa cidade, e que gerava empregos para a nossa população, fechou. Fechou no primeiro mandato dessa atual administração, demonstrando que não é importante o calçado aqui para a nossa cidade. E isso gera um desconforto para a nossa população, porque o desemprego bate a porta. E quando o desemprego bate a porta, também bate a fome, né? E assim a gente também viu outras situações que a administração não tem se preocupado para poder oferecer melhores condições. Quantas ocupações já aconteceu a partir do momento que eles assumiram essa administração? Isso é pela falta de investimentos numa política habitacional séria, que pudesse levar as pessoas que não têm casa a ter a sua casa, né? Porque isso também é saúde pública. Hoje nós estamos vendo as ocupações acontecerem, e com certeza isso gera aglomeração, porque as pessoas estão construindo, estão
enfim, fazendo reuniões e vendo uma alternativa para poder sobreviver pela falta de habitação e não consegue mais pagar a questão do aluguel. Portanto, a nossa cidade vive um dilema bastante grande e a gente espera que a população possa, a partir dessa situação, fazer uma avaliação e no próximo período poder fazer uma escolha que seja justa, uma escolha que possa levar esse nosso município a fazer mais, colocar a população no orçamento do município para que a população possa ter condições de vida, né? Melhores condições de vida. Portanto, é chamar a população para junto da administração e não espantar como está sendo hoje, porque as pessoas têm que buscar emprego em outros municípios e daqui a pouco o nosso município vai viver uma cidade mais dormitório do que propriamente empregatícia, né, como sempre foi. Portanto, é um desabafo que a gente faz aqui, mas que a gente quer chamar a atenção das pessoas que nos assistem, nos acompanham, para que a gente possa fazer uma política voltada para a grande maioria da população e não apenas para uma meia dúzia, como hoje a gente percebe que a política se dirige. Então, um pouco é isso, seu Deoclésio, lhe devolvo a palavra aqui, e a gente está à disposição nessa live aqui para poder fazer o bom debate com a nossa população. Deoclésio, tá contigo a palavra. Enquanto ele não assume, a gente vai tocando aqui, né, dialogando com a nossa comunidade aqui, porque é importante que a gente não perca nenhum espaço público e que tenha audiência para poder se comunicar com o nosso povo. Né? Tá ouvindo, Deoclésio? Tá me ouvindo? Sim. Não, então tá, não, é que foi cortado pela. Não, eu estava comentando que além dos problemas que a gente enfrenta na questão da saúde, né, que é muito grave, a fome, o desemprego na cidade, hoje o que eu vi aí, o pessoal está caminhando, passando um caminhão, limpando a cidade, que aqui no Centenário, que é um bairro que normalmente, né, está mais ou menos, está um caos a questão da limpeza no bairro, né? É um lixo só nas ruas, em cima das calçadas. Então, eu espero que, se aproximando do período eleitoral, que pelo menos a cidade fique limpa nesse período, né? Então, mas eu queria passar aqui para falar com a Úrsula, né? Que é técnica em enfermagem, que tem um trabalho longo nessa questão da saúde, né? Poder falar com a Úrsula aqui, né, e que tu pudesse fazer um comentário, Úrsula, pudesse nos orientar um pouco, e tua visão, como é que tu está vendo nesse momento de pandemia, como é que a gente está vivendo na cidade e no estado. Muito boa noite, Úrsula. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite ao Deoclésio, a Rita, ao Spolaori e ao Egon. Um prazer estar aqui conversando sobre essa situação da pandemia. Eu estava olhando algumas coisas que eu tenho anotado e a gente não sabe nem por onde bem começar, assim, porque são tantas coisas importantes que tem para ficar claro e evidente o quanto é necessário a gente se cuidar. Como já disse a Rita, também já o Nelson e o Egon, é fundamental a gente manter o distanciamento social. E ninguém fala aqui que não contra o trabalho, muito pelo contrário, porque nós somos uma sociedade que está alicerçada no trabalho. A sociedade hoje, de modo mundial, não tem como não trabalhar. Não é isso que a gente quer, mas especificamente a gente tem que tomar cuidados, porque assim como nós circulamos, como as pessoas circulam, o vírus circula conosco, ou até mais do que nós. Então, para qualquer lugar que nós vamos, ou que qualquer pessoa vá, o vírus vai junto e ele se dissemina muito fácil. Ele morre muito fácil, mas assim como a gente não pode contar com isso, ele tem uma disseminação muito rápida, muito mais rápida do que H1N1, que é a gripe. Né? Quem escuta um pouco dos cientistas falando sobre como ele consegue se reproduzir, é muito mais rápido. E este é o problema deste vírus, porque ele é muito mais rápido.
do que qualquer outra gripe que a gente já teve, né? Porque o corona é um grupo de vírus que tem aqui tem a coroa, é por isso que é corona, mas este corona que causa Covid-19, ele se dissemina muito rápido. E este é um problema para nós nesse momento. Então, o que a gente pode fazer é tomar cuidados. E qual é o cuidado que a gente tem? Qual é o remédio atual? É o distanciamento. Porque não há um remédio efetivo para o vírus, para matar o vírus, e não há uma vacina ainda. E agora nós temos mais de 117 estudos mundiais para vacinas, tá? 5 estão muito avançados, em fase de teste já em humanos, né? Inclusive, Rio e São Paulo vão participar de uma testagem em humanos. Mas até finalizar todo esse processo, são mais 1 ou 2 anos. Antes do ano que vem, a gente não tem uma vacina, que seria a única forma de poder se ficar imune ao vírus. E de qualquer forma, se isso ficar pronto para o ano que vem, se essa vacina ficar pronta para o ano que vem, ela ainda tem que ser fabricada em larga escala, porque são 7 bilhões de habitantes na Terra. Quantos bilhões de doses têm que ser fabricadas? Então, isso não está no nosso horizonte. Com isso, nós não precisamos contar. Com o que nós precisamos contar? De manter a distância das pessoas, de não ter aglomeração, de usar máscara, de fazer uso do álcool gel e da água com sabão. É isso que nós temos. E aí, nós temos que respeitar. Quando a gente quer que as coisas fiquem melhores, a gente tem que respeitar os limites. E esses limites são os limites que agora este vírus nos impõe, de ter um distanciamento, de não poder ficar junto, de não fazer as coisas como a gente sempre estava habituado. E isso, infelizmente, é uma coisa que a gente precisa fazer com que as pessoas percebam que não é porque eu estou de saco cheio de ficar em casa que eu vou sair e vou dizer azar. Azar, agora eu vou sair, não aguento mais ficar em casa. Essa minha atitude vai implicar no adoecimento de outras pessoas. Pode não implicar no meu adoecimento, mas implicar no adoecimento de outras pessoas, pessoas que eu amo, né? Dos meus pais, de tios, de uma pessoa que tem uma doença crônica e que eu gosto muito, de um filho que tem uma doença que diminui a imunidade, que a gente chama imunodeprimidos. A gente não sabe. A gente pode... eu não fico doente, não é assim. E os outros? E quem está ao meu redor? E meus colegas de trabalho? Porque eu estou em contato com muitas pessoas. Então, não é possível que eu pense em mim e não pense em quem está próximo. E naquelas pessoas que eu não conheço, se eu preciso ir para o trabalho, se eu preciso pegar um ônibus, se eu preciso estar num lugar onde tem mais gente junto, e eu não usar máscara, se eu não limpar minha mão com álcool gel, eu posso estar infectando qualquer pessoa que não tem as mesmas condições que eu para responder esse vírus. Então, eu vou estar matando pessoas que eu nem sei. E isso é muito triste. Então, a gente não pode pensar só em si. Se a gente for pensar aqui em Sapiranga, na nossa região, eu estou olhando o mapa do Rio Grande do Sul, tem 2 regiões ainda que ficaram em vermelhas, porque no final de semana a Secretaria de Saúde tinha dado bandeira vermelha para 4 regiões, e 2 recorreram, então mostraram através de dados que elas não teriam que ficar com a bandeira vermelha, e 2 ainda estão com bandeira vermelha. Eu acredito que nós, na região metropolitana, estamos muito perto de ficar com a bandeira vermelha, porque os critérios nos quais o governo do estado se baseia para colocar as pessoas, para colocar os municípios nas bandeiras, né, as regiões nas bandeiras, eles vão muito em dados hospitalares.
e que é a última ponta, né? É o mais distante, que a gente não devia se basear nisso, a gente devia se basear em testagem. E eu procurei, e sobre testagem, o governo do estado não aponta nada para nós. E isso é muito ruim, porque como é que países como, por exemplo, o Vietnã, que não tem condições financeiras, não é uma economia como o Brasil, respondeu a este vírus, a essa pandemia? O Vietnã muito cedo fechou suas fronteiras e ninguém entrou. E ele rastreava cada pessoa que testava positivo. Rastreava, isolava aquela pessoa, isolava aquela família, enfim, isolava os contatos, os comunicantes, para que não se proliferasse o vírus. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente não está conseguindo fazer. Primeiro, porque a gente não testa, e depois, porque a gente não está mantendo as pessoas isoladas, né? Para nós temos agentes comunitários de saúde em todo o Brasil, e eles sempre foram o vínculo com a população. Se nós tivéssemos como é que eu vou dizer? Se fosse levado a sério pelo Ministério da Saúde a pandemia, esses profissionais poderiam fazer esse rastreamento dos contatos das pessoas que testam positivo. Duas coisas nós deveríamos fazer: testar muito e ir atrás dos contactantes, para manter as pessoas isoladas, para orientar, para fazer essa busca ativa que chama, que é o que o Vietnã fez. Foi atrás com quem, aonde o fulano trabalha, com quem ele teve contato. Todas essas pessoas deveriam ser testadas. E atualmente não se faz isso. Eu sou técnica de enfermagem. Nós temos, como profissionais de saúde, dificuldade de ser testados em qualquer serviço, tá? Seja no público, seja no privado. A gente está tendo dificuldade para ter o acesso. Se nós, profissionais de saúde, temos dificuldade de ser testados, imagina a população geral. Então, são coisas muito... Quando a situação está muito grave, está ocorrendo a testagem. E isso é muito ruim, porque isso nos deixa muito mais vulneráveis. Aqui no nosso município, em março, eu tive que ficar em quarentena, isolada, 2 semanas. Eu entrei em contato com a secretaria, como o Egon falou no início, para mim estava muito adequado, me monitorando, mas eu já naquele momento não tinha testes. Que eu pensei, bom, estamos no início, talvez, né, isso é algo do início. Mas até hoje, no estado como do Rio Grande do Sul, não tem testagem adequada para os profissionais de saúde, e nem para a população em geral. E a gente pode pensar que aqui em Sapiranga, a gente tem a taxa de ocupação da UTI desde aquele momento, porque isso estava acontecendo comigo e eu estava com medo, e não sei se era ou se não era, mas por via das dúvidas tive que ficar em isolamento, vim acompanhando a taxa de internação na UTI do hospital. E o hospital nunca baixou de 80% desde março até agora, na taxa de ocupação dos leitos de UTI. Naquele momento não era por Covid. Agora nós já temos 5 internos por Covid na UTI. 5 internados aqui. Então, isso é 41% das internações hoje na UTI de Sapiranga é por Covid. Naquele momento não era. Naquele momento a gente só tinha 7 leitos. Atualmente, com o incremento que o governo do estado fez, a gente está com 12 leitos. O que para uma população de 80 mil habitantes, mais Araricá, mais 5 mil, mais Nova Hartz, mais 25 mil, então, em torno de 111 mil habitantes, não é muito. E esses leitos estão todos ocupados. Recentemente, a gente viu um paciente de Parobé que teve que ser atendido em Estrela. Então, se a gente
tiver uma lotação excessiva dos nossos serviços de saúde, a gente vai se espalhar. E como eu estava falando anteriormente, a nossa região aqui está toda com uma taxa de ocupação nas UTIs acima de 80%. Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo, está com ocupação acima de 80%. Sapucaia também, recentemente estava, agora não sei se ainda continua com essa taxa. E Porto Alegre, os hospitais estão com uma taxa de ocupação de TI acima de 70%. Logo, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que juntamente com o Hospital Conceição são referências para atendimento de Covid, ele disse que se continuar aumentando assim, se continuar a abertura do comércio e todas as atividades econômicas como estão, até o fim do mês, eles vão estar superlotados e não vão mais conseguir atender. O que isso representa para nós que somos da região metropolitana? A gente tem que pensar que a gente depende ainda muito de Porto Alegre nos atendimentos. Nos atendimentos especializados, Porto Alegre é referência para grande parte dos atendimentos. Ou se não, outros municípios, como Canoas, também são referência para nós. A gente não pode pensar, enquanto município, que estamos descolados da realidade do território. A gente faz parte de um território. Se a cidade vizinha está com problema, nós vamos ter problema também. Pode ser um pouco antes, um pouco depois, mas se a gente não fizer nada, a gente vai ter problema. Então, a gente tem percebido assim que os prefeitos têm feito muita pressão sobre o governo do estado e, como foi dito anteriormente, o governo não tem firmeza para manter suas posições, e isso é muito ruim. O governo federal nem posição tem, na verdade, está aberto a baderna, né? Quanto pior, melhor para o governo federal. Mas os estados que não conseguem manter sua posição é muito ruim. E aqui no Rio Grande do Sul, os municípios têm feito essa pressão e também o Estado não tem mantido uma posição firme quanto ao isolamento, quanto às normas. Então, o que realmente tem que ser feito? Hoje ainda escutava uma live cujos os participantes diziam assim, não tem como voltar no tempo. Nós não vamos mais ter janeiro de 2020. Não adianta dizer isso vai passar e depois isso vai ser melhor. Não, a gente vai ter que fazer diferente. Aquilo que a gente tinha não vai ter mais. Até porque, se a gente pensar o vírus, assim como o vírus da gripe, que vem todo ano, este Covid-19 vai estar para sempre conosco. O que vai fazer a diferença é a gente ter vacina ou não. Mas enquanto a gente não tiver vacina, a gente vai ter que manter normas mais rígidas e vai ter que reconfigurar a nossa maneira, o nosso desenvolvimento econômico. Na verdade, não adianta ficar batendo, eu quero que seja como antes, não vai acontecer mais. A gente tem que pensar como é que a gente pode se adequar e mudar as nossas condições de trabalho, e daí não quero dizer de trabalho individual, mas do trabalho no geral, que ele vai ter que se adequar às condições que essa pandemia nos coloca, porque ela não é uma coisa passageira. Eu queria fazer alguns apontamentos. Logo no início da crise, para dizer assim, não tem dinheiro. O dinheiro existe, e o dinheiro, usar o dinheiro para socorrer as pessoas ou não, é uma escolha política. No caso do SUS, eu sou uma trabalhadora do SUS desde sempre, porque se eu trabalhei, atualmente eu sou servidora pública, mas já fui de serviço privado que prestava serviço para o SUS.
né? A maioria dos serviços, mesmo privados, prestam serviço ao SUS, então são serviços SUS. Para as operadoras de saúde, no início da pandemia, lá em março, o governo liberou 15 bilhões para os planos não deixar de atender os inadimplentes. Mesmo assim, os planos de saúde deixaram de atender os inadimplentes. Quanto que o governo colocou no SUS, para atendimento do SUS? Até o mês de maio, ele não colocou 5% do que ele tinha. Pouco mais de 5% que ele tinha para atender o SUS. Nós estamos com um orçamento aprovado no Congresso Nacional, um orçamento de guerra, que a gente chama, de 253 bilhões para a pandemia. Isso quer dizer, tanto para atender saúde, como para atender a questão do trabalho, de todas as emergências que tem em função da falta do trabalho, enfim, da falta das condições de fazer girar a roda da economia. Em maio, o governo tinha gasto apenas 23% desses 253 bilhões. E para a saúde, ele tinha gasto 5,4 bilhões. Isso é muito menos do que ele pode fazer. Isso é uma questão política, isso são, novamente eu digo, isso são escolhas que o governante quer fazer, ou não, né? Parece para nós que ele não quer, está claro que não é a vida que interessa para esse governo. O que eu queria reforçar de novo, para a gente se manter afastado, isolado, de não ficar fazendo festas e junções, e mesmo por mais que a gente goste da nossa família, e por isso mesmo a gente tem que cuidar para não ficar se encontrando, porque assim, o número de óbitos, no geral, aumentou no Brasil, tá? E isso tem o site transparência do... Desculpa pelo barulho. Do Registro Civil, tá? Que a gente pode acessar e ver ali que tem aumento de óbitos, tá? De cada 10 óbitos confirmados por Covid, tem 8 óbitos por outros sintomas respiratórios. Isso quer dizer que muito provavelmente pode ser por Covid também. Só que não está contabilizado como Covid porque não deu tempo de fazer o exame, porque as pessoas estão sendo atendidas quando elas já estão com um problema muito grave. Quando que as pessoas estão sendo testadas, ou qual a orientação para serem testadas? Quando estão com febre, quando tem sintomas gripais, mais febre ou falta de ar. O que nos estudos tem se visto e agora está tentando se mudar o protocolo do Ministério da Saúde? Muitas pessoas têm pouca oxigenação no sangue, que a gente chama uma oximetria baixa, abaixo de 95%, mas não tem o sintoma de falta de ar. Então, para melhorar o atendimento nas unidades de saúde, por exemplo, seria fundamental ter um oxímetro para poder verificar a oxigenação das pessoas que vão com queixas respiratórias ou com queixa de quadro gripal. Importante também o que foi falado, que os assintomáticos não transmitem. Não, os assintomáticos transmitem menos. Foi isso que foi dito, menos, em menor escala do que as pessoas com sintomas. Isso não quer dizer não transmitir. Isso quer dizer transmitir menos do que as outras. Se uma pessoa que é confirmada com Covid transmite para 10 pessoas, um assintomático vai poder transmitir para 2. É isso, mas não vai deixar de transmitir. E uma coisa muito importante e que faz toda a diferença,
os pré-sintomáticos transmitem tanto. Porque o que é um pré-sintomático? É quando os sintomas ainda não se manifestaram. E essas pessoas transmitem muito. Então, a gente, quando o sintoma ainda não apareceu, claro, quando tu tá, né, o paciente está um pouco resfriado e tal, acha que isso vai passar, ele já pode estar transmitindo. Então, e em função disso, é importante a gente respeitar a norma do isolamento social, do distanciamento social. Nas filas, manter 2 metros de distância. A gente vê que tem pessoas que parece que caíram hoje no mundo, né? Que não estão vendo o que está se passando. Enquanto nos outros países milhões morriam, milhares morriam, os brasileiros achavam que era uma coisa muito, muito trágica. Mas parece que aqui não é assim, porque aqui morrem milhares todos os dias, né? Nós já estamos quase na casa dos 2.000 óbitos diários, e as pessoas não se dão conta, porque não veem. Não é porque a gente não vê que a gente não acredita, né? Isso fica muito evidente, assim. Que se a gente só acreditasse nas coisas que a gente vê, a gente não ia acreditar em nenhuma das outras doenças. Porque na maioria das vezes a gente não vê as doenças. Né? A gente não vê nenhuma infecção interna, a gente não vê nenhum câncer na maioria das vezes, né? A não sei quando é na pele. Então a gente não vai acreditar. Eu fico com esse questionamento, assim, para as pessoas ficarem pensando, eu não conheço. Não é porque não conheço que isso não está acontecendo. E eu não quero conhecer, na verdade, eu pessoalmente não quero conhecer ninguém que esteja passando por isso, porque é muito triste. Não sei como eu estou com o meu tempo, se eu ainda posso falar mais um pouquinho. Acredito que sim. Então, só para ir assim já finalizando, eu queria falar um pouco dos profissionais de saúde. O Brasil é o país que mais perdeu profissionais de saúde, de todos os países que já passaram pelo Covid. E isso é muito sério, porque se tu perdes profissionais de saúde, que são pessoas capacitadas para o atendimento em saúde, quem é que vai tratar dos próximos, né, dos próximos pacientes? Então, isso é muito sério. No Brasil todo, já teve mais de 203 mortes de profissionais da enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares. E no Rio Grande do Sul, por enquanto, foram 2 mortes, né, nesse sentido. Mas, por isso que eu reforço que é importantíssimo que os profissionais de saúde tenham os equipamentos de proteção individual. Não é aí que tem que se poupar, não é isso que vai fazer a diferença para a economia do município, né? Os profissionais têm que estar capacitados. Eu não sei se a maioria já viu assim o quanto quem trabalha, por exemplo, numa UTI, como nós temos aqui em Sapiranga, o quanto as pessoas têm que estar preparadas para trabalhar lá, né, o quanto elas se capacitaram e o quanto elas têm que estar preparadas na vestimenta. Logo no início, em São Paulo, os relatos que tinham é que as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, os médicos e quem mais estava no UTI não estava nem indo ao banheiro. Né? Nós temos relatos de pessoas que usaram fraldas para não se desparamentar, a gente chama de paramentação. Então, e cada vez que tu vai tirar ou colocar parte da roupa, ou, né, tu vai te paramentar, tu começa lavando as mãos, tu bota uma parte, né, digamos, A companheira Úrsula provavelmente deva ter tido um probleminha técnico na sua apresentação, deve estar retornando aqui conosco. Isso.
Sim, se desconectou, não sei qual foi o... Mas, assim, a questão então, dessa paramentação e na desparamentação, é aí que os profissionais de saúde acabam também se contaminando, porque é uma coisa que requer muita atenção e capacitação também. Tudo que antes era simples, não é mais simples. Na maneira de tirar a roupa, tu tem que tirar o mais longe possível para tu não te contaminar, e assim tu não pode contaminar o teu ambiente, enfim. E isso é muito importante, que as pessoas sejam capacitadas. Então, como eu não trabalho aqui em Sapiranga, eu não sei como está sendo isso aqui, mas no município que eu trabalho, também não está tendo o devido cuidado com os trabalhadores. São os trabalhadores da saúde que estão muitas vezes pressionando para que seja feita a capacitação, que tenha os equipamentos de segurança individual, que são super necessários, né? No caso aqui de Sapiranga, nós temos condições de fazer as coisas, nós não somos um município como outros municípios do Rio Grande do Sul, que têm dificuldade financeira, e eu coloco de novo, assim, para mim, a questão, quando os governantes dizem não temos condições, não temos dinheiro, não, nós fizemos opções. Por exemplo, o governo do estado opta por não cobrar os maiores devedores. É uma opção. São mais de 10 bilhões que o governo do estado não arrecada porque ele não cobra de seus maiores devedores. Isso deve acontecer aqui no município também. Eu não tenho esse dado, mas isso deve acontecer, porque isso também acontece no governo federal. São bilhões e bilhões que não são cobrados de quem deveria contribuir para se tirar migalhas daqueles que pouco ganham, que não vai fazer diferença para a economia, né? Então, isso eu queria deixar muito claro, que são escolhas políticas, né, de vontade política de fazer as coisas, né? A saúde, tu tem um embasamento técnico, mas agora, mais do que nunca nessa pandemia, a gente vê que não são os parâmetros técnicos que estão orientando o fazer. Os países que se orientaram pelos parâmetros técnicos são os países que melhor responderam tanto à pandemia quanto à crise econômica, porque não é uma coisa ou outra. A pandemia vai trazer a crise econômica para todos. O que nós vamos fazer com isso é que é a diferença. Como nós vamos enfrentar a pandemia vai impactar diretamente no enfrentamento da crise econômica. E para isso a gente tem o exemplo da Suécia, que não fechou suas portas, né, e deixou livre circulação, em comparação com os outros países ali do norte da Europa, Noruega, Dinamarca e Finlândia, e o impacto deles de diferença da pandemia foi de 4%, enquanto eles tiveram uma redução de 25% na sua economia. Os países que fecharam e que tiveram uma melhor resposta contra o vírus tiveram impacto de 29% na sua economia. Então, não se justifica deixar a economia aberta, digamos assim, ou livre, porque o impacto vai ser tão grande, porque as pessoas vão acabar adoecendo, morrendo, não vão consumir e não vão trabalhar. Então, a gente tem que ver como é que é a melhor maneira de se fazer isso, de manter a economia e de manter o trabalho das pessoas. E aqui eu acho que uma coisa muito importante é dizer que tem grandes donos de lojas e bom, enfim, grandes donos de loja, como da Magazine Luiza, que disseram assim, nós temos condições de enfrentar durante 2 anos uma crise. Porque o que muda
é a gente não ter um lucro tão grande como a gente tinha nessas grandes cadeias de loja. A diferença é essa, eu vou cortar no meu lucro ou eu vou cortar nos meus trabalhadores, né? E qual é, e o que isso impacta mais? Isso vai impactar mais na vida dos trabalhadores. Não ter o seu emprego impacta para toda a família. Não ter um lucro de 5 bilhões e ter um lucro de 1 bilhão não é a mesma coisa do que para uma família ter o seu salário mensal ou não ter o salário nenhum. Então, o impacto é muito diferente e é isso que a gente tem que ver. Quando a gente fala da economia, não está girando a economia. A economia de quem? É a economia ou é o trabalho das pessoas? Né? É o lucro ou é o trabalho? Se for o lucro, realmente do lucro eu acho que tem que se abrir mão. Do trabalho, eu acho que não. E daí tem estratégias para manter o trabalho das pessoas que precisam do trabalho. O lucro é uma coisa que as sociedades primitivas não têm, né? Os índios, por exemplo, eles não ficam juntando para ter lucro. Isso é uma coisa da nossa sociedade contemporânea, né? De querer lucrar com as coisas e quanto que eu vou ganhar. Isso é uma coisa muito nossa, contemporânea. E não é isso que faz a vida da gente. O que dá sentido para a nossa vida é ter uma ocupação, é ter um trabalho, é ter uma família, é viver em sociedade. Ninguém vive sozinho, né? Se a gente acha que a gente não pode ficar em casa agora, é porque a gente acha que vai viver sozinho. E a gente está vendo mais do que nunca que a gente não consegue viver sozinho. Que a gente precisa dos outros para viver. Tanto que a gente não quer ficar em casa sozinho. Então, dizer, azar dos outros, eu preciso primeiro, não é uma resposta para este momento de pandemia. Esse momento que a gente precisa se manter isolado e que os governos precisam dar uma resposta à altura para a questão econômica. Não é a população que tem que sofrer todo esse revés por causa da pandemia, né? A pandemia, com certeza, nunca foi visto nada parecido antes, nem a gripe espanhola tinha esse potencial que esse vírus tem, mas a gente tem, como sociedade, uma condição muito melhor de responder do que naquele momento da gripe espanhola. Não sei se me alonguei demais, se falei demais, ou se os outros fazer alguma fala, alguma pergunta. Tá ótimo, Úrsula. Eu queria... O companheiro Deoclésio, presidente do nosso partido, teve um outro compromisso, teve que sair, e me delegou aqui que eu ficasse neste processo de coordenação. Eu queria te cumprimentar, Úrsula, te parabenizar justamente pela tua fala, pela riqueza do conteúdo que tu trouxesse aqui para nós, para os nossos amigos, todos que estão nos acompanhando, e justamente para fazer essa reflexão. Esta live tem esse objetivo de trazer para as pessoas que possam refletir sobre este momento, pensar sobre as alternativas, as saídas, se dar conta do momento que nós estamos vivenciando, né? Do que isso significa para a nossa vida, do que significa para a economia, do que os governos têm trazido, e entre erros e acertos, entre fazer disputa política, que muitos querem fazer com um tema tão sério, que é o tema da vida das pessoas, e nós quatro, mais o companheiro Deoclésio que saiu daqui, com certeza, nós estamos pensando numa lógica do que devemos fazer, do que a sociedade deve fazer, do ponto de vista para a gente vencer, ultrapassar, passar esse período da pandemia com um quadro de menor perda de vidas possíveis. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Orientar as pessoas, conversar sobre esse tema, e nós, na verdade, buscarmos, né, cobrar daqueles que têm que ser cobrados nas suas responsabilidades. E nisto que você trouxe aqui, Úrsula, é extremamente importante
que todos os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando, mandando mensagem, possam refletir justamente. O governo federal, o governo central, o presidente da República, a ausência do ministro da Saúde, de uma política do Ministério da Saúde, a sua não operação e não coordenação de um projeto a nível nacional, traz uma consequência dramática para a economia, porque o Brasil está se isolando do resto do mundo. O Uruguai, o Paraguai não aceita que os brasileiros possam entrar no Paraguai. Os países do mundo todo não vão aceitar os produtos brasileiros por conta justamente desse alto grau de contaminação. O Brasil hoje está no segundo colocado no mundo todo com mais óbitos. Isto é inaceitável. Isto coloca o Brasil num destaque negativo e faz com que os demais países não aceitam fazer transações comerciais com o Brasil de forma internacional. E vamos pegar aqui para o Sapiranga. Se nós não podemos fazer os negócios internacionais, como é que fica o nosso setor coreiro, calçadista, exportador? O dólar está numa boa condição para exportar, mas os países, a nível de mundo, estão dispostos a receber o representante daqui, a comercializá-los, a receber os produtos daqui. Esta consequência, na verdade, que os aeroportos são fechados para embarque e desembarque de pessoas e de cargas de produto, vários países do mundo. Então, é preciso que a gente reflita que o governo federal, ao não coordenar uma política a nível nacional de controle da pandemia, ele contribui de forma decisiva para um processo, na realidade, de desemprego no país, para um processo de recessão no país, porque não permite, na verdade, que a gente possa ter esta comercialização que nós estávamos tendo a nível nacional. Além do mais, o nosso diálogo aqui é para conversar com você que está nos acompanhando, porque nós não queremos que a nossa região possa ser classificada como bandeira vermelha ou como bandeira preta pelas taxas do governo do Estado. Mas os indicadores que nós estamos percebendo de ocupação da UTI, de aumento de pessoas com o vírus ativo, esses indicadores dão conta de que se a gente não tomar medidas hoje, amanhã depois nós poderemos estar com a bandeira, na verdade, vermelha ou preta. E é isso que nós queremos que os nossos governantes locais possam se dar conta disto. E o prejuízo para a economia, muitas vezes, não é hoje tu restringir aquilo que não é chamado essencial para preservar a vida das pessoas e evitar a circulação do vírus. Porque se não fizer isso hoje, o amanhã vai ser obrigado pela bandeira vermelha, pela bandeira preta, e aí vai ter que parar tudo novamente, e mais, além do prejuízo da economia, vai ter o prejuízo irrecuperável e irreparável da vida das pessoas. É por isso que nós estamos aqui fazendo esse diálogo, este comentário. É porque nós queremos preservar justamente a vida das pessoas e queremos, na verdade, que a economia possa ser recuperada o mais rápido possível no período que a gente ultrapassar esta triste realidade que nós estamos vivenciando. É evitar que a gente passe um processo de gravame nas bandeiras e evitar que o Brasil vive essa situação. Eu queria, vereadora Rita e vereador Ego, que a gente pudesse, nós já estamos falando aqui 1h20, 1h15, que vocês pudessem fazer alguns comentários naquilo que a Úrsula trouxe, a nossa técnica, trabalhadora da área da saúde, para a gente poder dialogar um pouco mais com a nossa população. Porque do mesmo patamar que a gente acompanha, que o presidente da República, de forma irresponsável, e nós temos que denunciar tudo isso sempre e falar em alto bom som, com respeito àqueles que votaram, que se enganaram. Mas olha o presidente da República pedir para as pessoas invadirem os hospitais. É uma agressão aos trabalhadores da saúde, é uma agressão aos familiares que estão com seu paciente internado
nos hospitais, é uma agressão à sociedade. Isto que nós não podemos aceitar e admitir. Então, Rita, nossa querida vereadora, eu queria que você pudesse aqui em 4, 5 minutos fazer as suas observações também e já fazer as suas colocações finais para a gente já ir encaminhando aqui a nossa live a partir de todo esse conteúdo extraordinário que aqui foi abordado, do ponto de vista da gente poder tratar e encaminhar para orientar a nossa população. Então, Rita, para você, nossa vereadora, fazer as suas observações, seus comentários sobre aquilo que aqui já foi dito. Primeiramente, agradecer a Úrsula pela excelente explanação que fez, esclarecimentos da comunidade, dizer da grande admiração que eu tenho pelo teu trabalho, Úrsula. Muito obrigada, porque a gente vem diariamente chamando a Úrsula a todo momento para ver o que está acontecendo, porque a gente confia demais nela, no trabalho dela. Então, muito obrigada de coração, te agradecer em público. Dizer que, Explorador, é exatamente isso que você falou, que nós estamos aqui porque nós queremos salvar vidas, queremos construir uma cidade mais justa e que não faremos deste momento um momento político, porque somos responsáveis por cada vida que vive aqui na nossa cidade, né? E você, na cidade que trabalha, nós somos responsáveis pela vida. Eu acredito que o político, nesse momento, que realmente está preocupado, ele não está fazendo politicagem em cima de mortes, em cima de vidas, e sim das vidas que partiram, e sim está preocupado em buscar alternativas, bem como disse a Úrsula, buscar alternativas para que a gente viva e consiga passar, né, de uma forma mais tranquila por esse momento de crise, né, dessa crise sanitária mundial que a gente está vivendo, e que com isso está nos trazendo as consequências de uma crise econômica, porque se a gente precisa se afastar, a gente acaba sofrendo consequências no trabalho. Então, isso é muito sério, a gente vem lutando muito, vem fazendo indicações, tanto eu quanto o vereador Egon, que a gente trabalha muito junto aqui na Câmara de Vereadores. Sempre digo para ele que tudo que eu faço é para ele também, e o nosso trabalho é conjunto. Então, que a gente vem fazendo essas indicações, para quê? Para que a gente tenha uma cidade melhor, para que a gente consiga viver e sair, porque nenhum de nós, nem vocês, nem eu, que cheguei há pouco tempo na política, a gente viveu um momento como esse. Né? Então, isso é muito triste. Eu quero emprestar um pouquinho da minha fala, pedir permissão para vocês, não vou citar o nome da pessoa, porque quero respeitar ela, mas é uma mulher guerreira aqui da nossa cidade, que vem trazer um relato, ela que foi contaminada por Covid-19, que tem o marido internado numa UTI, e que ela traz um relato para nós, que eu acredito que, bem como disse a Úrsula ali, as pessoas estão querendo ver para crer, o que a gente não precisa. A gente não vê os outros vírus, a gente não vê as outras bactérias, mas a gente sabe que elas existem. E por que agora, que tem uma crise mundial, onde está levando milhares, são mais de 46 mil pessoas, 46 mil famílias que perderam as pessoas que elas amam, e que tem gente ainda que achando que é política e que não é política. Então, eu vou trazer esse breve relato de 2 minutos aqui, 35 segundos, 33 segundos, onde ela vai tentar conscientizar, né? Então, eu acho bem importante, agradeço de coração, amanhã eu quero colocar isso na rádio também. Olha, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência com o Covid-19, que não foi muito boa, não. Meu marido não acreditava nesse vírus, ele não se cuidava, não usava máscara, até que um certo dia ele ficou ruim, ficou engripado, a gente achava que era só uma gripe, ele ficou com febre, a gente fez um almoço em 11 pessoas, almoçamos toda aqui, de tarde ele começou com febre, a gente foi procurar recurso, foi testado que ele estava com Covid. O que aconteceu? Desses 11 que estavam aqui em casa, 9 foram contaminados, todos tiveram que fazer tratamento, e o meu marido até hoje se encontra num leito de UTI, está em estado grave, no respirador, no máximo, está entubado. E eu quero dizer assim, que é muito triste uma família inteira passar por isso. Então eu peço para as pessoas que vão ouvir esse áudio, para que elas realmente pensam e se conscientizam que esse vírus é real e ele é horrível. Ele te afeta em tudo que é sentido, psicologicamente, fisicamente, tu fica muito mal.
É muito difícil tu lidar com esse vírus e ainda ficar isolada. Eu fiquei isolada por 16 dias dentro da minha casa, não podendo ir lá no hospital para pegar informações do meu marido. Agora faz 2 dias que eu saí do isolamento, graças a Deus eu estou curada. 9 pessoas da minha família pegaram esse vírus, graças a Deus todos já estão curados, só o meu marido mesmo que ainda se encontra no UTI, que na verdade foi nele que pegou primeiro. Então eu peço a todas as pessoas, por favor, se cuidam, usam máscara, usam álcool gel, não levem na brincadeira, esse vírus não é brincadeira, só quem passou por isso, como nós estamos passando, sabe o quanto é difícil conviver agora com esse vírus. A gente ficou muito tempo isolado, toda a família, agora uns já estão saindo, outros ainda estão isolados. Mas eu peço que as pessoas tenham conscientização, parem de brincar, parem de debochar, achar que é mais importante jogar um futebol, é mais importante ir numa festa. É muito ruim isso. A gente pegou realmente dentro de casa, então a gente também não se cuidou. Então, por isso que eu peço, a gente não se cuidou e passou por isso. Então, eu peço que ninguém mais passe por isso que a gente está passando. Pois bem, é chocante ouvir isso, né? Eu venho acompanhando esse caso desde o início, né? Desde quando ele ainda não estava na UTI, e daí ela foi me informando todos os dias como eles estavam. A gente precisa ouvir esse tipo de relato, então, quem não precisa acreditar em nada, precisa ser sábio e saber que o vírus existe, que ele é real, que ele está aí. Que não foi um vírus criado para derrubar presidente, que não foi um vírus criado para derrubar político. E que se a gente não se cuidar, esse vírus vai derrubar nós. Nós iremos tombar. Ninguém está livre. E eu sempre falo com o vereador Egon, e ainda na terça-feira falei com ele sobre isso. A gente está ali, a gente circula, a gente não sabe como as pessoas estão se cuidando. Então é um momento onde nós políticos estamos, sim, buscando, com muito afinco a gente procura buscar recursos, buscar formas de melhorar a vida de cada cidadão aqui da cidade, porque essa é a nossa função. E também a nossa função é conscientizar as pessoas para que elas se cuidem. E eu sempre digo que quem ama, cuida. E nesse momento a gente precisa cuidar da gente para estar cuidando do outro. A maior prova de amor que eu posso dar hoje para o meu sobrinho, para minha sobrinha, para o meu amigo, para minha amiga no dia do aniversário dele, é fazer uma ligação e não ir até a casa dele. Porque o meu abraço, eu não sei como eu estou. Ninguém sabe como está. Porque tem uns que vão ficar muito ruins, que é o caso do esposo desta guerreira aqui. Ele está internado, está na UTI. Agora, tem gente que não fica na situação dele. Tem gente que fica assintomático e que passa igual. Então, é um momento onde a gente precisa se conscientizar. A minha conscientização, a tua conscientização vai salvar vidas e vai salvar este momento. Quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido a gente vai poder voltar às rotinas. Enquanto a gente não entender isso e ficar circulando, o vírus vai estar fazendo a festa junto com quem está fazendo a festa. Ele vai estar fazendo muita festa, vai estar circulando muito, e a gente não sabe onde vai parar com isso. Então, minha amada comunidade, com todo o carinho que eu tenho por vocês, com todo o respeito, por todo o amor que eu tenho por vocês, eu peço, vamos nos cuidar, vamos nos prevenir, vamos usar nossa máscara, vamos, né, quando a gente tem a possibilidade de lavar a mão com água na torneira, água e sabão, vamos lavar as mãos, né? Vamos passar álcool nas nossas mãos, vamos nos cuidar, vamos evitar o abraço nesse momento, vamos evitar o toque neste momento. As crianças precisam ser muito bem cuidadas, a gente precisa cuidar das nossas crianças. Eu vejo crianças, companheiros e comunidade que está assistindo, crianças engatinhando no centro, rastejando com as mãozinhas no chão. Essas mãozinhas vão para a boca e a gente sabe que a sola do sapato, pneu do carro, estava aí a Úrsula que falou, ele é um grande transmissor também, ele vai levando o vírus, e que são milhares de vírus espalhados, e se a gente já tem 42 casos confirmados,
Se a gente aumentou 8 de ontem para hoje, quanto mais testar, mais vai aumentar. Como está o chão da nossa cidade? Né? E a gente vai ter que começar a fazer essa limpeza também. Mas, assim, vamos cuidar das nossas crianças. Se precisa levar elas para o centro, se precisa levar junto para algum lugar, leva no colo, mamãe. Leva no colo, papai. Não leva essa criança no chão, porque ela vai colocar as mãos e as mãos vão ir para a boca. E a gente precisa cuidar desses anjos, porque eles ainda não sabem se cuidar. Então, um grande beijo no coração de vocês. Estamos aí na luta. E tem outras lutas, Expolaor, também, que a gente está fazendo, que hoje foi, que eu acho bem importante nós falar rapidinho aqui, que é a luta da conta de luz, né, da energia elétrica na nossa cidade, no estado. Hoje eu estive em reunião com a Assembleia Legislativa, com a Comissão de Serviços de Defesa ao Consumidor, e a gente conseguiu a prorrogação do prazo, que seria agora encerrado em 26 de junho, o corte da energia elétrica. Para quem ainda não conseguiu colocar em dia suas contas, a gente conseguiu a prorrogação com a ANEEL até 30 de julho, então não vence mais agora no dia 26, vence no dia 30 de julho. E também nós temos a função do aumento, né, de 5,22 até 6,24, que são os índices de aumento na fatura de luz. Se isso é momento para aumentar taxas, para aumentar faturas, né, isso é de uma responsabilidade muito grande. E a gente já fez a briga com isso hoje, a ANEEL não estava presente, mas autorizou, a gente já sabe que estava autorizado esse aumento, a RGE também não estava presente, e nós, que estávamos na reunião, tiramos como decisão que vai ser encaminhada ao Ministério Público para que o Ministério Público Federal barre esse aumento. Não é hora de aumento, não é hora de fazer isso com a população que já está tão sofrida. Então, estamos na luta. Um grande beijo no coração de todos vocês, é uma honra estar sempre com vocês. Então, o Expolaor não está ali ainda, vou continuar falando. Então, assim, e a gente também, como ainda não tem uma resposta daquele primeiro momento que a gente pediu a revisão das contas de luz, a gente vai estar encaminhando um outro procedimento. Então, concluí, Expolaor. Obrigado, querida vereadora. Obrigado pelas colocações. Olá. Parabéns pelo teu trabalho. Eu queria, vereador Ego, já passar de pronto para ti, que tu pudesse aí, nos 4 ou 5 minutos, também fazer as suas colocações sobre tudo que foi dito aqui e alguma questão mais que queira acrescentar, na verdade, aqui. Eu estou entrando e saindo porque cada mensagem, cada ligação aqui também, o sistema fica caindo. Então, queria te cumprimentar, mais uma vez, passar. Eu vi aqui o Júlio, vi várias pessoas aqui mandando mensagem. Queria cumprimentar a todos aqueles que estão nos acompanhando, a todos e todas que estão nos acompanhando com muita alegria. Vereador Ego. Eu queria aqui também fazer um agradecimento de público à Úrsula, que nos trouxe uma explanação muito importante como técnica e que tem o conhecimento do chão do hospital, né, onde é que trabalha, e traz essas informações como uma informação para a nossa comunidade poder acompanhar e poder se cuidar. Como já foi dito aqui, o único remédio que nós temos hoje é o cuidado um com o outro. Eu me cuidando, vou estar cuidando do outro. Então, portanto, essa mensagem aí que a Rita trouxe, de uma pessoa que ela acompanha sobre a questão da contaminação de toda a família, ela é forte, é chocante. Eu acho que as pessoas, quem sabe até tinha que se divulgar mais isso, para que as pessoas possam acreditar, porque ainda hoje tem muitas pessoas que acham que é política. Eu tive ontem no centro e conversei com uma pessoa e a pessoa está na dúvida se é verdade ou não é desse vírus, se não é muita disputa, se não é política e assim por diante. Isso, infelizmente, nós acompanhamos isso no nosso país porque o presidente da República tirou o vírus para disputar ele, e não para combater ou para cuidar o povo, mas sim para disputar e fazendo com essa disputa um curral eleitoral, onde as pessoas que acreditam nele também acreditam que não existe o vírus ou que o vírus surgiu para derrubar ele. E a gente vê que ele mesmo está caindo sozinho. Então, não é preciso criar vírus ou criar qualquer coisa para poder derrubar o presidente que não sabe administrar. A gente viu hoje a queda, a prisão do Queiroz. Com ele, com certeza, vai aparecer muita coisa. E com isso também a gente vê que o governo vai ser atingido e não precisa ter o vírus para poder fazer com que ele seja sacudido. Portanto, nós, como vereadores, a gente tem feito a nossa parte. Na Câmara de Vereadores sempre colocamos a importância de se cuidar.
A Câmara de Vereadores ainda hoje está fechada para o público, portanto, quem quiser acessar as sessões da Câmara, pode acessar via online, pode acompanhar todas as sessões da Câmara, menos participar fisicamente lá da sessão, como sempre era aberto à população. Isso em função do cuidado que nós queremos ter com as pessoas, porque as pessoas tendo vida, ela vai progredir, ela vai depois, mais tarde, vai fazer com que a economia logo volte ao normal. Agora, se a pessoa morre, não tem mais o que fazer. Portanto, nós queremos a vida e defendemos isso para todas as pessoas. E falando sobre a questão do aumento, né, eu vi essa questão hoje nos jornais, o aumento da energia elétrica, com certeza nós temos que lutar com todas as forças para que isso não aconteça. A Câmara de Vereadores deu um exemplo importante para a cidade de Sapiranga, quando a reposição salarial veio para casa para ser votado, nós votamos a reposição salarial para todos os servidores, menos para os vereadores. E cobrei na oportunidade que a administração municipal também pudesse fazer a sua parte, que a prefeita, o vice, os secretários também não recebessem esse aumento. Mas, infelizmente, esse projeto não apareceu e apenas a Câmara de Vereadores deu o seu exemplo, congelando o salário e não aceitando a reposição que foi colocado para os servidores públicos municipais. E nós entendíamos que os servidores merecem esse aumento, porque o Bolsonaro acabou encaminhando um projeto de lei e que, através desse projeto de lei, os municípios que quisessem participar de um recurso que foi destinado aos municípios não poderia estar dando aumento para os seus funcionários. Portanto, Sapiranga, seus funcionários até 2021, né, não vão poder receber aumento. Então, ainda em 2020, a gente conseguiu alcançar esse aumento, porque tivemos a compreensão de votar ele de forma de urgência, urgentíssima. Portanto, acredito que Sapiranga, nós temos feito aquilo que é possível, em termos de Câmara de Vereadores, né, e cobramos da administração municipal aquilo que lhe é de dever e que, na verdade, muitas vezes tem as falhas que acontecem e a gente vê a situação em que está a nossa cidade. Foi falado, inclusive, no início, de que a limpeza da cidade agora está melhorando. É claro, sempre o PP age no período eleitoral. Infelizmente, a gente tinha que ter eleição todo ano, mas para os partidos que nem esse que está hoje no poder. Porque a gente viu que em 2017, 2018, 2019, a Rita testemunha o quanto a gente cobrava sobre a questão do abandono da nossa cidade. Hoje eles estão agindo porque tem a eleição ali próxima. Portanto, chamar a atenção da nossa população para que a gente possa eleger um projeto que inclua a população no seu orçamento e que possa dar valor à cidade o tempo todo, buscando novas empresas, buscando investimentos, buscando alternativas para a nossa população. Portanto, esse é o recado que eu gostaria de deixar. E como nós já estamos falando aqui há 1h33, eu deixo um grande abraço aqui a todos que estão ainda nos assistindo e que a gente possa estar contribuindo com a nossa parte naquilo que é possível para o nosso município e para a nossa população ter melhores condições de vida. Um grande abraço, já vou me despedindo aqui, Spolaor, deixando a palavra contigo. Obrigado, vereador Ego, obrigado, parabéns pelas colocações. Eu gostaria, Úrsula, de te agradecer pela tua disponibilidade de estar conosco aqui, você que é uma militante da causa da saúde, que muito nos orgulha, né? Nós temos você como uma das nossas grandes referências na área da defesa do SUS, da saúde pública, de qualidade, e é uma trabalhadora na área da saúde. Isso muito nos alegra e também tem um compromisso profundo com quem mais precisa, com quem mais necessita, e eu queria, em teu nome, também abraçar todos os trabalhadores e as trabalhadoras da área da saúde e te passar a palavra para que tu possa deixar uma mensagem neste processo final aqui que nós estamos caminhando a nossa live. Então, te passo a palavra aí para te deixar uma mensagem final.
Tem que abrir o microfone, Úrsula. Muito obrigado. Desculpa, eu tinha desligado ele por causa da interferência aqui. Eu agradeço muito o convite, estou à disposição, se quiserem outras oportunidades, a gente fazer algo, uma outra pauta, enfim, ou uma pauta ainda sobre o Covid, mas a gente dá um outro enfoque, também podemos fazer. O que eu acho que a gente não tinha falado ainda, e que é uma coisa importante pontuar, o Covid, ele, para quem teve Covid e para quem ficou tanto tempo em UTI, como muitas pessoas ficaram, a gente não sabe as sequelas dessa doença ainda, porque o que acontece, na verdade, é que esse vírus, ele enfraquece o sistema respiratório e, às vezes, também o sistema do sangue. Então, ele enfraquece e uma bactéria vai lá e dá uma pneumonia e deixa a pessoa muito, muito mal, né? E outra coisa que eu queria dizer é que cuidado para entrar em casa, né? Que Penso que a companheira Úrsula teve um problema também na sua conexão, e vamos ver se ela retorna, mas se ela não retornar, eu também vou encaminhando aqui para refletir com vocês de que no debate que nós fizemos aqui, na nossa conversa, é preciso a gente ter clareza, e todos vocês que são nossos amigos, que estão aqui nos acompanhando, que a gente precisa fazer uma pauta e que nós, eu, vereador Ego, a vereadora Rita, olha, a Úrsula voltou, então, Úrsula, com as tuas considerações. Tá? Eu não sei se... Eu estava falando ali sobre os cuidados de entrar em casa, de poder tirar os sapatos, é muito importante, de poder trocar a roupa, né? De tirar aquela roupa com cuidado, deixar na lavanderia, deixar no lugar mais arejado, ou, enfim, se ficou muito tempo no meio de muita gente, é melhor lavar a roupa. Mas, enfim, foi dar a caminhada, foi até procurar não se encostar nas coisas. A gente não sabe quem se encostou antes. É tipo, a gente precisa cuidar de si e do outro, assim como no trânsito, né? No trânsito a gente está dirigindo, a gente cuida do nosso carro e do carro do outro. Agora, em todo lugar que a gente for, também é assim, a gente vai cuidar da gente e do outro. A gente não sabe quem estava, como é que estava, em que condição de saúde, né? Às vezes aparenta estar bem, mas não está. Então, de tomar esses cuidados, de manter o distanciamento, de lavar as mãos, de usar álcool gel nos estabelecimentos, eles estão oferecendo, de quando chegar no estabelecimento e não tem, dizer onde está o álcool, eu preciso, tá? Mas que são fundamentais, um grau alto de proteção, tá? Então, isso é muito importante, manter isso enquanto a gente não tem outras condições, como uma vacina, que é a única coisa que vai nos deixar imune neste momento histórico que a gente está, não é o único vírus que pode ter. Logo mais nós poderemos ter outras pandemias, porque com o desmatamento cada vez maior, o que estava na mata vai vir para a cidade, né? Então, essas doenças, elas podem se proliferar, porque os vírus, eles mudam muito rapidamente, eles se adaptam à realidade, e isso é uma coisa muito séria, né? É uma coisa que a gente não tem tão claro, porque parece que a gente tem muita ciência, muita tecnologia, muito estudo, mas os vírus e as bactérias, elas não precisam de tudo isso e se adaptam muito bem.
as novas realidades, né? Então, que as pessoas tomem cuidado, que as pessoas se cuidem dos outros, e que a gente tem que, sim, seguir. Uma coisa que eu queria dizer, assim, quem a gente tem que ouvir? Né? Quem a gente tem que ouvir? A gente não tem que ouvir a conversa de, sei lá, né? Quem me disse alguma coisa, eu ouvi na internet. Não, eu ouvi da universidade tal, eu ouvi o especialista tal, que trabalha em tal local de pesquisa, em tal hospital. São pessoas assim. Se a gente dá trela e conversa e dissemina coisas sem nexo, ditas por qualquer um, sem a mínima experiência e sem a mínima capacitação, a gente está fazendo um desserviço para a gente também. Porque a internet, ela nos brinda com muitas coisas, a gente tem muitas possibilidades, mas a gente tem que saber triar e filtrar. Então, não é qualquer coisa que serve para o nosso esclarecimento. A gente tem que conseguir saber filtrar as coisas que são importantes, né? E que têm fundamento. E isso é a gente que consegue. Não tem outro ser vivo que tenha a condição de fazer isso, a não ser o ser humano. Ele tem razão, e a razão é para isso, é para discernir o que é ruim do que é bom. E a gente sabe que na questão das doenças e do Covid, são pessoas que estão na área, não são pessoas de fora da área. Nenhum médico, nenhuma enfermeira, nenhum técnico de enfermagem fala como tem que se dar o trabalho dentro da sala de aula, ou como vai se fazer, se montar um sapato, ou como vai se fabricar qualquer outra coisa. Cada um sabe dentro da sua especialidade o que é melhor. Então, não adianta ouvir qualquer um falar a respeito da saúde, né, de saúde, se não tem aquela experiência e se não tem aquele... Certo? Ah, eu acho que o Nelson caiu. Não, já cheguei de novo. Voltou? Já voltei, Úrsula. A gente está tendo isso o tempo inteiro, né? Vai e volta. Então. Tá. Contigo, Espolão. Tá bem. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, Úrsula, mais uma vez, meu agradecimento aqui pela tua contribuição. E eu queria, na verdade, fazer uma reflexão aqui final, porque nós somos pessoas públicas, nós somos atores de uma sociedade que nós procuramos mover, e a gente luta e direciona, na verdade, as nossas energias para uma proposta, uma ideia. Nós temos, a partir desse debate nosso, e nós já vemos trabalhando, mas continuarmos lutando para credenciar mais leitos da UTI Covid na nossa região, na nossa cidade, na nossa região. É fundamental, né? Nós temos um diagnóstico aqui de que as UTIs, principalmente do Covid, estão praticamente todas elas lotadas, e que a gente continue cobrando do governo do Estado, porque é o governo do Estado que credencia as UTIs, que regulamenta e credencia os hospitais, os leitos hospitalares. Então, que a gente continue, de fato, fazendo esta cobrança do governo do Estado. Que a gente cobre das autoridades locais, das prefeituras, que aumente a testagem, porque aumentar a testagem é um processo também de prevenção, uma forma de conter o vírus, de identificá-lo e de poder traçar política do ponto de vista do isolamento. Que a gente continue cobrando, como nós estávamos cobrando aqui, linhas de créditos, e a Úrsula referendou 2, 3 vezes aqui. Dinheiro tem, a gente tem que saber aonde coloca, e que a gente faça a cobrança dos governos para que eles coloquem recurso
para a nossa população não passar fome, que eles alcancem condições para o nosso povo, na realidade, permanecer em distanciamento com recursos, para ter comida para colocar na mesa, e que a gente cobre recursos do governo federal, principalmente do governo federal, para manter os empregos da nossa população, para gerar emprego. E, para isso, tem que disponibilizar recursos para micro, para pequena empresa, para grande empresa também, mas fundamental para micro, para pequena empresa, porque hoje eu ainda ouvi e acompanhei o dado, 98% do CNPJ das empresas do Brasil são da micro, da pequena e da média empresa. 98% do CNPJ das empresas do Brasil são da micro e da pequena empresa. Então, é de quem mais gera emprego, na realidade. Então, que a gente possa continuar com estas pautas, lutando, na verdade, por elas, porque é uma forma de nós, de fato, enfrentarmos o tema da pandemia que estamos vencendo e poder garantir para a nossa população o mínimo de condições de dignidade para passar este período. Infelizmente, aqui na cidade de Sapiranga, o atual governo local, nos 8 anos que estão administrando essa cidade, nos últimos 8 anos, desprotegeu e não incentivou o tema da economia. Eu, Rita e Úrsula, eu queria denunciar aqui, através desta live, Sapiranga é a cidade que mais perdeu emprego nos últimos dias. Está em primeiro lugar negativamente de toda a nossa região, aqui da região metropolitana, pegando todos os municípios. É importante nós pegarmos esse dado lá no indicador, onde apresenta o saldo de desemprego. Sapiranga é a cidade que mais perdeu desemprego, perdeu emprego. Aumentou o desemprego por conta de um governo local que não fez nenhuma política de apoio ao desenvolvimento econômico de forma responsável. Acabou com as políticas que nós tínhamos criado lá no nosso governo de 2006 e 2012. Eu queria denunciar isso aqui publicamente e chamar a atenção da nossa comunidade. Muitas pessoas estão nas ruas hoje, né, porque o governo local não teve uma política, não manteve o projeto Cresce Sapiranga, acabou com a nossa amostra do calçado e fez uma política, na verdade, omissa sobre esse tema. A consequência disso é que centenas e centenas, e eu posso dizer milhares, porque são mais de 2.000 pessoas que perderam o seu emprego nos últimos meses, na verdade. Eu gostaria de poder finalizar aqui esse diálogo para poder agradecer o vereador Ego, que está aqui conosco, a vereadora Rita, que está aqui conosco, nos acompanhando até este momento, a Úrsula, que trouxe aqui um conhecimento da sua vida, da sua história, da sua bagagem, e você que nos acompanhou aqui, os nossos técnicos que estão ali, o Alan e a equipe técnica que está aqui, e todos aqueles que nos acompanharam. Queria dizer a todos vocês, nós estamos trabalhando muito, sempre, por um projeto que acreditamos, um projeto de igualdade, um projeto de fraternidade, um projeto de sociedade, onde homens e mulheres possam viver em paz e possam buscar viver com dignidade. A vocês é que nós lutamos e trabalhamos a cada dia, e que essa pandemia a gente possa, de fato, passar por elas e sair mais solidário, sair mais comprometido com a vida, e a gente com mais corresponsabilidade um para com os outros. Nós com os nossos familiares e com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com o povo, na verdade, que, ao fim e ao cabo, é o que nós mais gostamos de fazer na nossa vida, é cuidar da vida dos outros. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado por todos que acompanharam aqui a nossa live, pelos nossos amigos e amigas que estão aqui nesta sala até este momento. Um abraço, fique com Deus, que Deus abençoe a cada um, a cada uma e os seus familiares. Muito obrigado por estarem conosco até este momento.